E naquela hora ele está falando, chegou a hora da grande resolução. Mais cedo nos anos antes, né? Isso, chegou a hora da grande batalha. Caramba. E como que isso acontece? Ele vai para a cruz. Que loucura, né? E naquela hora, como que Deus resolve o problema do mal, das trevas? Ele absorve em si mesmo, de uma vez por todas. Por isso que há trevas sobre a terra. Por isso que Paulo diz assim, se os príncipes desse mundo soubessem o que estava acontecendo, eles nunca tinham crucificado. Bom. Porque é Deus, na sua soberania graciosa, em amor, o jeito que o amor de Deus lidou com o mal é absorvendo o mal. Nossa. O jeito que Deus... Por isso que 2 Coríntios 5 fala que Deus fez aquele que não conheceu o pecado o próprio pecado. Romanos 8:3 fala que Deus estava julgando o pecado em si mesmo em Cristo. É Deus absorvendo a loucura, a maldade, o diabo, os infernos de todos nós, o mal de tudo de uma vez, só absorvendo. Só que aí quando Cristo fala tetelestai, está consumado. Naquela hora, a grande batalha, tinha acabado. E quando ele ressuscita e vence a morte de dentro para fora, e é interessante que Pedro fala que quando isso tudo acontece, Cristo vai ao Tártaros. Não apenas o Hades, porque o Hades era uma palavra grega que designava o lugar dos mortos, que era muito comum para os gregos e para o próprio judeu entender. A pessoa que morre vai para o lugar dos mortos. Mas o Tártaros era o lugar da tortura. Era o lugar onde as pessoas estavam pagando as coisas, morrendo, sofrendo. E Pedro fala que naquele momento Cristo vai ao Tártaros e anuncia boas novas. Proclama o evangelho. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios que quando ele ressuscita, ele leva cativo o cativeiro. Uau. Ele tira as pessoas de lá. Uau. Porque no final, meu irmão, todas as coisas serão reconciliadas. No final, todas as coisas convergirão em Cristo. Nada existirá fora da graça de Deus. E o que acontece na cruz, que é a vitória máxima, por que Deus venceu? Porque ele absorve. O grande juiz leva sobre si o juízo de todos nós, os diabos porque qual que é o poder do diabo sobre qualquer coisa? Porque a palavra Satanás é acusador. Acusador. Se utilizar da acusação, da culpa, da vergonha, da condenação, do medo para escravizar. Hebreus 2 fala que nós somos escravizados pelo medo, pela expectativa de juízo. Todo o nosso vício, seja em pornografia, em cigarro, em mentira, em adultério, em trabalho, todo vício que a gente prova que nos escraviza tem no medo, na condenação a sua raiz. Mas a vitória da cruz, quando Cristo morre a nossa morte, absorve os nossos infernos, vai o inferno que era nosso, que era para mim, que era para nós, ele absorve de uma vez por todas. E quando ele fala está pago, é que toda a maneira das trevas te acusarem, pegarem, era a dívida que nenhum ser humano consegue pagar. E a gente é escravizado pela tentativa de pagar. Mas aí quando ele fala acabou, essa palavra tetelestai, está pago, era uma palavra que eles entendiam muito bem, porque nas prisões se ficava uma escrita com os erros do prisioneiro. Meu Deus. Com as leis que o prisioneiro tinha descumprido. Porque o que me aprisiona? Não é o meu pecado, é a lei contra o meu pecado. Por que você vai preso? Não é porque você errou, é porque você errou contra a lei. É a lei que te acusa, é a lei que te condena.
Então, Satanás e as trevas se utilizam disso para te acusar, para o seu senso de culpa, de dívida, de medo, de vergonha, você ir para o laço, você fica escravo. E o que Paulo vai dizer? E o que acontece ali em João 19 é que quando ele fala tetelestai, está pago, é que aquele escrito de dívida, e ele vai reforçar isso em Colossenses 2, quando ele fala, não permitam que ninguém mais os julgue por nada, coloque lei sobre você, ele fala, porque o escrito de dívida que era contra nós, Jesus rasga e crava na cruz. Não existe ferramentas mais contra nós. Não existe... E olha o que a loucura que ele fala assim, que quando isso acontece, por isso não há mais condenação, por isso a vitória da cruz. Daí Paulo fala, Colossenses 2, ele fala, quando há esse rasgar de dívida cravado na cruz, olha o que ele conclui, nessa hora, principados, potestades são despojados, tirado o poder. Todo o poder deles é arrancado, porque o poder deles está na acusação, na condenação, no medo, na culpa, na vergonha, na dívida. E quando a cruz e ele fala expostos no triunfo, porque a cruz não é só uma vitória, é um triunfo, e eu já explico a palavra triunfo. Tem uma versão, eu acho bonita, mas ela fala vitória, ela fala expôs publicamente em seu desfile de vitória. Mas já vou te explicar, o triunfo é isso aí. Mas tá bom, acabou. Essa palavra ali que ele foi despojado, que dele vai dizer que aí há o triunfo, porque uma coisa é a vitória. São palavras muito conhecidas do Império Romano. Quando Roma ia e vencia. Essa é a vitória. O triunfo é a festa da vitória. Porque o que ele vai dizer? Quando uma pessoa vai lá e vencia, nós estamos em Roma, e o exército romano ia e vencia, conquistou aquele lugar. Todos os generais inimigos, todos os inimigos eram deixados nus, sem armas, amarrados e trazidos humilhadamente para chegar para a grande vitória, para o grande triunfo. Então, quando ele chegava, todos aqueles inimigos estavam sem armas, pelados, envergonhados, sendo humilhados diante, e o pessoal ovacionando. Esse era o triunfo. E tinha mais uma coisa: se colocava culturalmente pétalas de rosa, porque enquanto os generais vitoriosos passavam, aquele cheiro que saía das flores, das pétalas, era o cheiro da vitória. Caramba. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo. Uau! Porque da igreja, daqueles que nasceram de novo, exala o cheiro da vitória da cruz. Daí que surgiu então, que lá cheirinho de vitória. Cheirinho de vitória, é verdade. Não sei se é disso. Mas a ideia é, por isso que Paulo vai dizer em Efésios 3, que a igreja manifesta a multiforme sabedoria da graça de Deus que surpreende principados e potestades. Eles falam, cara, o que aconteceu? Então não tem mais. Quando a cruz acontece, a ressurreição acontece, a vitória foi consumada. A guerra acabou, a batalha acabou. A nossa batalha é de fé. É de crer que isso é real. Que isso é verdade para nós. De confiar nisso.